presidente Jair Bolsonaro, em contato com o assessor internacional da Presidência da República, Felipe G. Martins, disse que, caso aprovada no Congresso Nacional a proposta do passaporte sanitário, o passaporte da vacina, ele vai vetar integralmente essa proposta. É o nosso último tema. Rapidamente queremos ouvi-los, as suas opiniões. Ana Paula Henkel, Fiuza, Zé, começa com você, Fiuza. Olha, alguns perguntam por que tantas pessoas vão às ruas por esse presidente. E eu tenho uma hipótese, né? Ele aparece hoje em dia como o fiador da liberdade. E eu estou fazendo uma observação fria disso. O fiador da liberdade hoje é o presidente Bolsonaro. Porque quando o lockdown se revelou uma medida grosseira, danosa e sem eficácia para conter pandemia, ele se levantou contra isso propondo, não sei se uma política elaborada, acho que ninguém tem, mas denunciando essa supressão de liberdade que não era política sanitária. Agora nós estamos diante, Vitor, nós estamos na iminência de um escândalo ético, que é a criação de um certificado que vai gerar uma subcidadania. Como disse a Ana, em quem não pode se vacinar e quem, com todas as razões para isso, tem dúvidas sobre as vacinas. São vacinas experimentais, cuja eficácia e cuja segurança não estão plenamente demonstradas. Você criar situações que só podem ser vividas por vacinados é uma experiência totalitária. E aí está o presidente sendo coerente com o que vinha afirmando e dizendo que este tipo de supressão à liberdade, com isso, ele não vai compactuar. Ou seja, aquele que seria a caricatura da ditadura, não é isso que nós temos frequentemente visto, é quem hoje está afiançando a liberdade. E a população percebe isso. Ana. Agora a gente tem que cobrar também, Vitor, dos senadores, né? Que bom que o presidente veio a público dizer exatamente o que ele já tinha falado, que ele achava inaceitável. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados já estão passando suas legislações estaduais, como a Flórida acabou de passar também uma legislação específica contra esse passaporte da vacina, exatamente nessa linha de que isso é uma segregação, sim. E não custa a gente lembrar também, Vitor, que a Pfizer assinou contratos no mundo todo, com todos os países aí, de absoluta isenção legal em relação a possíveis efeitos colaterais daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, para uma farmacêutica assinar esse tipo de contrato, é porque também a palavra experimental e emergencial, essas palavras não podem ser esquecidas. E mais um último comentário, Vitor, em relação ao nosso programa hoje, eu quero deixar aqui bem claro que quando eu falei de imaturidade, eu não chamei absolutamente ninguém da nossa audiência de imaturo. É exatamente por achar que a nossa audiência é madura o suficiente que a gente faz questão de entrevistar até Renan Calheiros aqui para expor o que a gente sempre fala aqui e o que a gente defende em relação não apenas à Lava Jato, mas medidas no Congresso e medidas como essa de senadores que, porventura, a gente concorde com algumas medidas, como o senador Eduardo Girão, ou Marcos Duval, ou Marcos Rogério ali dentro da CPI, que a semana passada pisaram na bola, votando aí a favor desse passaporte da vacina. Então é isso, Vitor, a gente fica feliz que o presidente Bolsonaro tenha ouvido esse lado da população, dessa preocupação em relação ao passaporte das vacinas, mas a gente também tem que cobrar de todos os senadores ainda essa semana esse desleixo aí, esse desmando que foi essa votação a favor desse passaporte que segrega, sim, a população. Zé. Eu acho que não existe nenhum tipo de medicamento que não tenha efeito colateral, não existe absolutamente nenhum medicamento que não exista a possibilidade de algo dar errado. É evidente que a possibilidade é mínima, mas sempre tem uma possibilidade.
E no caso da vacina, é claro, nenhuma vacina ela é 100%, nenhuma. E a vacina não é projetada para imunizar o indivíduo, mas o coletivo. Então, se a vacina é 50%, se você vacina todos, significa que ela seria 100%. Então, eu defendo a vacina até porque não vejo outra saída. Não dá para encarcerar as pessoas. Eu sou contra. Sou contra qualquer tipo de encarceramento. Então, tem que ter uma saída. E a saída seria exatamente as vacinas, mas elas têm efeitos colaterais e há um risco, sim. Só que eu acho o risco da vacina menor do que o risco de se contrair a doença, por exemplo, né? Então, isso é evidente. Agora, obrigar a vacinação é um ato muito pesado e muito agressivo. Eu cantei essa bola aqui lá no início e tal, discutimos isso aqui, não é a primeira vez, e eu dizia que havia essa tendência. O que eu acho perigoso demais é criar esse passaporte da vacina, daqui a pouco vamos criar um passaporte da academia, é preciso fazer exercício físico para melhorar a condição e assim por diante. Eu sou evidentemente contra, e ainda bem que o presidente Jair Bolsonaro está antecipando o que é raro. Nenhum presidente antecipa um veto de um projeto que nem foi aprovado ainda no Congresso Nacional.